agradecer a presença da Ana Paula, nem tinha visto que ela tinha entrado, Brísida, Cláudio, de Ângeles, minha cunhada linda. O Diógenes está lá na sala, se eu precisar dele eu grito. A Karine, a Liciane, que, se eu não me engano, é da UERJ, né, Liciane? E pediu o convite, viu o meu convite no Twitter e pediu para participar, para assistir. A Regiane, gente, ai que honra, a Regiane Monarques que está aqui, ela é só a tradutora do Stephen King no Brasil, tá? Da Suma de Letras. Eu falo dela no meu trabalho muito. A Rita Ribeiro e as professoras da banca, muito obrigada, é muito orgulho ter 4 mulheres sensacionais na minha banca e mais 2 suplentes sensacionais na minha banca, a mulherada aí dominando a academia. Muito orgulho, fico muito feliz de ter uma banca como essa. Então, obrigada, Cláudio. Eu vou começar com a apresentação da minha tese, né, Metáforas do Medo. Deixa eu colocar aqui o relógio para a gente não se perder, né, na hora. A gente manter dentro dos 20 minutinhos combinados, tá bom? Então, esse é o título não só da minha tese, né, mas do que eu chamo de meu projeto de vida, As Metáforas do Medo, que nasceu da união de duas áreas, a linguística cognitiva e a teoria da literatura, que começaram a se juntar para mim em 2011, quando eu escrevi um trabalho para uma disciplina de teoria literária, e unindo esses conceitos de metáfora conceptual com a literatura do medo, com vários trechos de várias obras analisadas, e dali começou a nascer essa tese. Primeiro esclarecendo o que é a literatura do medo, né, que é um conceito que foi cunhado pelo grupo de estudos sobre medo como prazer estético, coordenado pelo professor Júlio França aí da UERJ, que compreende narrativas ficcionais que têm como elemento comum a reconhecida capacidade e ou intenção de produzir como efeito de leitura a emoção do medo. Então, ela compreende vários gêneros literários que costumeiramente têm outros nomes, como literatura dark, dark fantasy, literatura de terror, mas elas estão todas englobadas dentro desse conceito de literatura do medo para esse trabalho, para essa pesquisa. Um segundo conceito muito interessante para essa pesquisa é o conceito do fascínio que nós temos pela literatura do medo, né? Clayson relaciona esse medo que nós sentimos da obra ficcional aos nossos mecanismos de defesa que são ancestrais, que nós temos desde os tempos da caverna, que é o medo, o nojo e a neofilia, que a neofilia é essa curiosidade mórbida que calibra o que nós temos no cérebro chamado de módulo evoluído do medo. Então, ele diz, nessa obra de 2018, histórias de terror não nos permitem sentir medo, ansiedade, terror, etc., de maneira genuína, mas com baixo risco e pouco custo. Elas nos dão experiências emocionalmente saturadas nos limites da experiência humana e nos permitem descobrir e desafiar nossos próprios limites. Tais histórias podem também nos traumatizar e nos machucar profundamente, é claro, mas em seu esplendor, elas funcionam para alargar nosso repertório emocional e cognitivo. Histórias de terror nos sensibilizam ao perigo e aos aspectos mais sombrios da existência, nos ajudam a refletir sobre esses aspectos e podem até nos preparar para confrontá-los na vida real. E é exatamente por isso que a gente sabe que não é para subir a escada quando o espírito maligno está te perseguindo e que zumbis morrem se a gente explodir a cabeça deles. Por que escolhemos Stephen King para essa pesquisa, né? Foram vários anos de pesquisa, tive alguns projetos, inclusive na escola onde eu trabalho, e outros autores foram considerados nesses anos de pesquisa, como o Rafael Montes, o John Nesbo, o Josh Mellerman, entre outros autores, mas nós acabamos descobrindo ao longo do tempo que nas obras de Stephen King nós encontramos a maior quantidade e a maior variedade de metáforas conceptuais. Então, a partir dessa escolha de trabalhar com as obras do Stephen King, nós escolhemos 3 obras ao longo de 50 anos, mais de 50 anos de carreira
do autor, né? Sendo uma dos anos iniciais, que é o It, uma ali da metade dos anos 90, acho que de 96, se eu não me engano, O Desespero, e o Doutor Sono, que é uma obra mais recente, a partir da década de 2010. Foram 3 critérios. Esse foi o primeiro critério. O segundo critério é que um dos livros é quase uma unanimidade entre os fãs, que é o It, né? Figurando como primeiro lugar na lista dos estudiosos do autor e considerado uma obra-prima, e por isso não poderia faltar. E outro critério é que os livros têm adaptações cinematográficas recentes, o que permite fácil acesso à história do livro para os leitores da tese, caso eles tenham interesse e não tenham tempo ou condições de ler as obras no momento, né? Que são obras grandes, It tem mais de 1000 páginas, Desespero acho que tem mais umas 500, e o Doutor Sono também tem um bocado. Acho que tem 400 e poucas páginas. Então, o It e o Doutor Sono têm adaptações recentes, e o Desespero vocês podem assistir no YouTube, tem lá. A metáfora conceptual, né, que é o conceito com o qual nós vamos trabalhar, na visão tradicional dela, é uma compreensão de um conceito em termos de outro conceito. E isso inclui mapeamentos possíveis entre os dois conceitos. Então, vamos tomar como exemplo essa frase do Bauman. Os medos do livro Medo Líquido. Os medos de nossa época penetram e saturam a vida como um todo, alcançam todos os recantos e frestas do corpo e da mente. Então, quando a gente lê essa frase, a gente compreende esse medo como um fluido em um container, né? Isso vem do nosso sistema conceptual e a gente entende essas correspondências entre o medo e o fluido se comportando dentro de um container a partir desses mapeamentos. Então, o medo se comporta como um fluido, assim como um fluido, e o nosso corpo se comporta como um container, né? Então, o medo penetra, ele satura, ele alcança os recantos e frestas. Então, se a gente comparar, por exemplo, com uma substância líquida, é exatamente isso que ela faz, né? Essas expressões linguísticas, então, no texto, refletem esse sistema conceptual. Mas, em 2017, inicialmente em 2017, o Kovacs traz o artigo Levels of Metaphor, trazendo uma nova proposta de análise das metáforas conceptuais, que é essa visão multiníveis. Ele propõe que as metáforas conceptuais não podem ser entendidas somente como esses mapeamentos entre domínios, somente entendendo que medo é um fluido em um container, mas que a conceptualização acontece em 4 níveis de esquematicidade organizados hierarquicamente, como nessa figura aqui. Então, aqui. Esses 4 níveis compreendem todo o nosso sistema conceptual. E eles juntos vão organizar a nossa conceptualização. Então, o primeiro nível são os esquemas imagéticos, em seguida os domínios, e em seguida os frames, que fazem parte desse nosso sistema conceptual que está armazenado na memória. Está armazenado na memória, esqueci o nome da memória, mas enfim, e os espaços mentais na memória de trabalho, que é onde nós vamos preencher os valores com valores específicos, que é o nível mais específico, para que o significado final seja alcançado e compreendido pelos usuários da língua. Então, os esquemas imagéticos organizam a experiência no nível da percepção corporal e do movimento, né? São estruturas cognitivas imaginativas, não proposicionais, corporificadas, repetitivas, altamente estruturadas, abstratas e de padrões flexíveis, como os esquemas imagéticos, por exemplo, de container, de confinamento, de dentro e fora, de superfície, de cheio, vazio e de conteúdo, que são necessários para que são necessários serem ativados para que a gente compreenda, por exemplo, essa frase do Bauman.
o domínio matriz, que é o nosso próximo nível, ainda altamente esquemático, mas menos esquemático do que os esquemas imagéticos e um pouco mais específico, é o conjunto de domínios conceptuais ou domínios de experiência que abrangem muitos aspectos. Um domínio matriz pressupõe uma variedade de conceitos esquemáticos que caracterizam diferentes aspectos do domínio, né? Ele tem natureza proposicional e altamente esquemática. Então, dentro do domínio matriz, nós temos, por exemplo, os conceitos esquemáticos de fluidos que correm, eles se expandem como líquido, por exemplo, ou que sua matéria é adaptável aos limites do container, ele preenche todo o container, que ele ocupa os espaços do container. Todo esse conhecimento esquemático fica dentro do domínio matriz, que é o segundo nível da hierarquia da visão multiníveis da metáfora conceptual proposta por Covetes. O frame, que é o terceiro nível, é o sistema de categorias estruturadas de acordo com algum contexto motivacional. O contexto motivacional é um padrão de práticas linguísticas e culturais que enquadram um significado linguístico. Então, por exemplo, algumas palavras existem para dar acesso aos conhecimentos de tais frames. Aqui, especificamente, a gente tem o preenchimento do container pelo fluido, né? Penetra, alcança todos os recantos, frestas, mas vamos, por exemplo, se eu falo a palavra elefante, por exemplo, essa palavra evoca diversos frames na nossa memória, armazenados na nossa memória, como animais de circo, animais que possuem trombas, animais extremamente grandes e pesados, que podem ser comparados com pessoas, enfim. Mas eles dependem das práticas culturais. Então, o frame de elefante, se nós estivermos na Índia, por exemplo, a palavra elefante evoca outros frames. E nos espaços mentais, que é o nível mais específico e menos esquemático, onde nós preenchemos esses valores específicos que são abertos por essas estruturas armazenadas na memória de longo prazo, que é aquela memória que eu tinha esquecido mais, para a construção de significado, elaboração de sentidos no discurso. Esses espaços são parcialmente construídos por estruturas de longo prazo e se juntam a pistas contextuais, por exemplo, abertura de novos espaços para operar na memória de trabalho. Então, esse é o nível que opera na memória de trabalho para que se construam os significados finais, ou pretendidos, entre os usuários. Então, essa visão multiníveis, proposta por Covetes, ela pretende esclarecer, principalmente, dois antigos questionamentos da teoria clássica, ou tradicional, da metáfora conceptual. Um desses questionamentos é a resposta à pergunta por que mapeamos apenas algumas partes do domínio fonte no domínio alvo, que é um questionamento já antigo, né, na teoria, e que pode ser respondido pela análise multiníveis da metáfora conceptual. O outro é a influência do contexto, na utilização de metáforas conceptuais, ou até na... Só um momento, por favor. Nas metáforas conceituais e na construção do significado, né? Então, na análise sistemática para analisar as metáforas conceptuais, desculpem, do medo em seus multiníveis hierárquicos, nós optamos na metodologia por trabalhar com a análise sistemática de metáforas, do Schmitt. Essa análise se propõe como um método sistemático para revelar padrões de pensamento subculturais e refiná-los em etapas de pesquisa confiáveis e ensináveis, e ele propõe esse procedimento metodológico dividido em 7 estágios, né? O primeiro é a identificação do fenômeno-alvo e o problema de pesquisa, a coleta de metáforas de base cultural sobre o fenômeno, a amostra de materiais no sentido da amostragem teórica, a análise de metáforas subculturais e individuais, a interpretação com a ajuda da heurística, as etapas de garantia de confiabilidade e a apresentação final dos padrões metafóricos.
Juntando a análise sistemática de metáforas com a visão multiníveis, nós chegamos a 8 etapas que nós utilizamos como estrutura para análise das metáforas conceptuais. Tá? Então, cada metáfora conceptual que é analisada, cada grupo de metáforas conceptuais, ou sistema conceptual que vai ser analisado na tese, ele segue esses passos dentro de cada subseção, que é a apresentação do domínio-fonte, discussões já existentes sobre o domínio-fonte, a apresentação dos dados do King, dos 3 livros, It, Desespero e Doutor Sono. Não necessariamente os 3 têm todas as metáforas, mas o It apresenta metáforas para todas as categorias, como nós já vamos ver. A apresentação dos esquemas imagéticos do domínio matriz e das frames desse domínio fonte, a apresentação dos perfilamentos dos principais focos de significado e mapeamentos que foram identificados naquelas ocorrências, a análise dos espaços mentais no nível individual e possíveis análises de integração conceptual quando aconteceu nos dados, e a apresentação de um esquema com a representação gráfica da metáfora conceptual analisada em multiníveis esquemáticos, seguido de um resumo sobre o quadro, sobre o esquema. As metáforas conceptuais, nós partimos das metáforas conceptuais do medo já convencionalizadas por Kovacic em 3 obras, em 1990 Emotion Concepts, em 2004 Metaphor and Emotion, e 2007 no Emotion Concepts From Happiness to Guilt, tá? Na qual ele elenca 11 metáforas conceptuais para o medo, que são: medo é um fluido em um container, um inimigo oculto, um algoz, um ser sobrenatural, um oponente em uma batalha, um peso, uma força natural, um superior social, o sujeito do medo é um ser dividido, o medo é uma doença e medo é insanidade. Eu vou apresentar apenas um exemplo por questões de tempo, né? Mas esse exemplo abarca vários essa análise, essa ocorrência, análise dessa ocorrência, que é o excerto 51, ela abarca várias características discutidas por Kovacic, tanto em 2007 quanto já em 2020, no livro que ele lança, que é a Teoria da Metáfora Conceptual Estendida. Então, o exemplo é: seria fácil demais pensar no quanto seria solitário ficar sentado em um trem que seguia para o norte na direção de Boston pela escuridão, com a mala no compartimento acima e a bolsa cheia de panaceias entre os pés, com o medo pesando no peito como um pacote rançoso de pastilhas Vic. Então, nessa ocorrência, né, de medo é um peso, a gente tem o foco de significado de um medo que faz força pode prejudicar o funcionamento vital do corpo, né, que a gente sabe que o peito é onde nós temos o funcionamento vital, que é o coração e os pulmões, que mantém todo o corpo funcionando, né? Então, os esquemas imagéticos recrutados aqui, de parte todo, de objeto, de força, os conceitos esquemáticos do domínio matriz, peso é um objeto que exerce força e pode incapacitar o sujeito, e o frame mais específico de um objeto que exerce força sobre parte do corpo do sujeito, incapacitando. E nos espaços mentais, a gente tem, além da questão linguística, né, além das expressões linguísticas, o medo pesando no peito, a gente tem um cotexto que atua como efeito priming, que é uma pré-ativação para a produção de sentido pelo autor, né? Então, a gente tem aqui, inclusive, nós temos uma integração conceptual. Nós temos uma analogia ali entre o medo pesando no peito e a pastilha rançosa de Vic, como se eles fossem análogos, né? A gente tem o cotexto, que é o personagem, que é hipocondríaco, e isso poderia ter influenciado no tipo de linguagem a ser utilizada, né? Por que ele está falando do medo pesando no peito como um pacote rançoso de pastilhas Vic? Porque o nosso personagem,
Ed Kasprek, ele é hipocondríaco, né? Se ele não fosse, talvez o medo estivesse pesando no peito, como uma bigorna, por exemplo, ok? Outro detalhe do conceito que dá suporte à conceptualização do contexto é que Ed viaja com uma bolsa cheia de panaceias. A panaceia é um remédio que teria o poder de curar todos os males. Quer dizer, mesmo apesar de estar munido de vários remédios, né, de panaceias, o medo ainda assim pesa no seu peito. As panaceias não curam o medo, né? Então, esse contexto discursivo influencia a escolha de metáfora e a integração conceptual. Alguns resultados da pesquisa, nós temos 96 metáforas analisadas, tá? A maioria sob a ótica da visão multiníveis, mas algumas metáforas foram incluídas na tese para ilustrar alguma teoria ou para mostrar que aquele domínio fonte não necessariamente só ocorre com o domínio alvo medo, tá? Das 11 metáforas conceptuais de Covetes, nós encontramos evidências de todas, isso é muito interessante, com frequências variadas entre as ocorrências, tá? Algumas muito mais, fluido em um container tem muito mais ocorrências do que medo a um ser sobrenatural, por exemplo. Mas alguns outros estudos já haviam tentado analisar essas 11 metáforas e não encontraram todo esse aparato metafórico, todos esses domínios fonte que Covetes sugere para o domínio alvo medo. Alguns estudos, inclusive, tentaram fazer críticas, fizeram críticas, né? Propuseram metáforas conceptuais diferentes, ou juntar, por exemplo, o oponente em uma batalha com um inimigo oculto, mas com a análise multiníveis, nós podemos perceber, isso está descrito na tese, que ao analisar as metáforas em vários níveis, nós podemos perceber que elas são, sim, diferentes e que se justifica. Gente, espera aí, só um minutinho que entrou uma ligação aqui, sei lá de onde. Desculpa. Isso justifica essa lista de 11 metáforas do Covetes, tá? Nós podemos perceber também uma semelhança entre as conceptualizações em português falado no Brasil e do inglês americano, que é a língua original das obras, apontando para uma universalidade dessas metáforas conceptuais. Concluímos também que as metáforas conceptuais ativam a imaginação do leitor em vários níveis de conhecimento, então utilizá-las conscientemente pode beneficiar os autores ficcionais de obras da literatura do medo e auxiliando qualquer usuário da língua a alcançar efeitos de leitura pretendidos e produção de sentidos. E, por fim, as metáforas, nós encontramos metáforas conceptuais também em textos não literários, né? Principalmente em Bauman, Glasser e Novaes, que foram os que nós mais utilizamos nas análises, confirmando, né, que já era confirmado, eu não precisava fazer isso na tese, mas confirmando também, ajudando a confirmar a presença cotidiana das metáforas conceptuais na comunicação em todas as esferas, não só na esfera literária. Então, recadinho do Stephen King para vocês: read more scary books. Monstros são reais e fantasmas também. Eles vivem dentro de nós e às vezes eles vencem. E é isso.